paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que nós estamos na casa do Senhor nessa manhã, né? Normalmente nós estamos no culto da noite, hoje de manhã. É bom acordar e vir para a igreja. Parece que a gente sempre tinha um ânimo novo, assim, né? Gostoso estar aqui pela manhã. Eu sei que alguns têm que acordar mais cedo porque já acordam a semana toda, mas de qualquer forma, um domingo ou outro, é muito gostoso estarmos na casa do Senhor. Não sei se vocês se lembram que dia que é hoje. Que domingo que é hoje. Sim, mas que data comemorativa importante é hoje? Domingo de Pentecostes. 30 de maio. Domingo de Pentecostes. Não, 28, né, de maio, né? Hoje. Né? 28 de maio é o domingo que a gente celebra o Pentecostes. Um tempo muito importante para a vida da igreja, no tempo dos apóstolos, dos discípulos, mas não só naquele tempo, para nós também. Né? Porque mostra um momento crucial na vida da história da igreja, onde todas as separações foram desfeitas. Né? O momento de Pentecostes, é claro isso. Quando todos se entenderam na mesma língua, significava o quê? Que Deus estava dizendo que todos eram iguais perante Ele. Né? Porque uns achavam que era melhor que o outro, né? Falando em línguas, cada um na sua língua de origem, um era melhor que o outro. Quando Deus faz com que todos falem a mesma língua e se entenda, ou melhor, falem as suas línguas e o outro o entenda, então ali a gente viu claramente o projeto de Deus, que é que não haja ninguém melhor que o outro. Não é porque falam em línguas ou não falam em línguas que nós somos melhor que o outro, porque o Espírito Santo de Deus já desceu sobre nós. Amém? Por isso vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 28, que é um texto importante nesse momento, onde a gente pode perceber a presença de Deus, né? A presença, como Deus desce sobre nós com o seu Espírito para revivificar, para nos fortalecer. Joel 2, 28. Vou ler ali porque a minha Bíblia é bem diferente. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Fechamos aí, né? Porque minha Bíblia é bem diferente. E acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Interessante que a linguagem aqui é uma linguagem inclusiva, viu? Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens, vossos servos e vossas servas. Então Deus está, através do profeta Joel, declarando que o Espírito dele é derramado sobre todo aquele e aquela que invocar o seu nome e crer no seu nome. Então o dom do Espírito Santo para nós é algo real, é algo concreto. É algo que nos mobiliza e que nos faz entender que, nessa linguagem bíblica, nós podemos perceber que todos os seres humanos, sem distinção de raça, cor, tamanho, é igual perante a presença do Senhor. Né? Mas também que, do ponto de vista da nossa debilidade, da nossa decadência, também somos iguais perante o Senhor. Por isso ele diz que a gente vai profetizar, que a gente vai ter o dom de prever as coisas, de ver as coisas, de anteceder nas coisas, porque ele diz que os nossos idosos terão sonhos e visões. Então, esse derramar do Espírito é muito importante na vida do ser humano, na vida do cristão, porque ele nos faz ter esse carisma, esse sentido de que Deus realmente muda a nossa história. Ontem eu mandei um videozinho para os jovens, não sei se os jovens viram, ouviram sobre o poder da oração. Né? E um médico importante falando sobre o poder da oração.
E ele fala, então, que, rapidamente, sim, com as minhas palavras, porque eu também não lembro o texto exato que ele falou, mas ele é uma reportagem, né, ele está sendo entrevistado por alguém sobre o poder da oração, ele reconhece que a oração tem poder, e ele diz que em 1.000 pessoas, e assim que ele sabe que entraram em coma, por exemplo, 1.000 pessoas, aquela pessoa está em coma total, aí ele fala os nomes dos remédios que a pessoa está tomando, porque está totalmente fora de si, não tem nenhuma chance da pessoa pensar por si mesma, e aí ele diz do poder da oração, não daquela pessoa, mas do poder das pessoas orando por aquela pessoa. Então, isso a ciência não consegue explicar. A ciência já explica que a oração tem poder e pode mudar a vida das pessoas. Mas o que eles não conseguem explicar é como que outras pessoas orando por quem está em coma, aquela vida é salva. Então, que a oração é sem discussão. A ciência já comprova que a oração tem poder. E não é só a oração de quem está orando por si mesmo, mas o terceiro que está orando por aquela pessoa, o quarto que está orando por aquela pessoa. E nós temos isso na nossa vida. Porque eu sei que todos aqui oram uns pelos outros durante a noite, de manhã, quando levanta, ou então quando para no seu momento devocional. E essa oração tem uma eficácia muito grande na nossa vida, né? E nós orando, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. E eu queria então que a gente se colocasse em momento de adoração nesse momento. Já que nós sabemos esse poder, já que nós cremos nesse poder, que a gente pudesse expressar algumas palavras, algumas frases de gratidão ao nosso Deus, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então você pode falar uma frase, eu sei que vai ser ouvido aqui pelo nosso público casa, pelo nosso público online, porque nós estamos ainda sem um microfone sem fio, mas eu creio em Deus que em menos de 2 meses nós vamos estar com o nosso microfone sem fio para você rodar e falar no microfone, né? Porque aí fica mais fácil. Mas podem expressar que qualquer coisa eu falo aqui. Zenalba agradecendo pelo dia e a comunhão dos irmãos e irmãs. Amém. Carminha agradecendo a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Felipe, até aqui nos ajudou o Senhor e continua nos ajudando. Só estou falando para que os outros ouçam, tá? A Nalva está agradecendo porque ela conheceu a Daga, a Stefane, num momento difícil da vida dela. Ela foi ajudada e nós estamos muito felizes porque ela veio aqui hoje. E, né, estamos aqui para a glória de Deus. Stefane agradecendo pelo refrigério de Deus, né, as 2 cirurgias, as 2 dificuldades grandes, mas agora já está aqui para a glória do Senhor. Antônio agradece a Deus porque é bom e pelo Tomás, que já está bom. É milagre de Deus mesmo. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Amém. Pelo privilégio, Pai, de viver mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor. Mário Sérgio agradecendo por viver na presença de Deus. É muito bom, né? É muito bom estar na casa do Senhor. Por isso, nós vamos cantar 386 a capela hoje, porque nós estamos sem nosso tecladista. Ou se os meninos souberem aí, pode tocar também. Que bondoso amigo é Cristo. Agora, Felipe, eu não seguro essa voz, não. Que bondoso amigo é Cristo. 386. Vem, Letícia, vem. Com 2 vozes fica melhor. Você toca? Ah, então tá. Que bondoso amigo é Cristo. Ah, a Letícia vai tocar. É muito bom ter talento nessa igreja, gente. Sou. Amém. 386, bondoso amigo, que
bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos aos cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós insistimos com Jesus em oração. Anda triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé no qual estou. Teus amigos se desprezam, conta-lhe isso em oração. E de seu amor supremo encherás o coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, pra nos salvar da morte. Sobre a cruz ele expirou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Paz em vida e no futuro, pra podemos alcançar. Amém. Esse cântico é muito significativo, né? Que bondoso amigo é Cristo. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Quantas vezes falta a nós, né? Esse gozo, essa tranquilidade. E ele diz assim, é porque não insistimos com Jesus em oração. Muitas vezes a gente começa a nossa oração pedindo a Deus. Depois a gente para e muda de foco. A gente não insiste até o fim. A gente não segura essa percepção de que a oração precisa. Deus quer ouvir de você, quer que você peça todos os dias. Porque Ele quer te ouvir, quer te atender, né? Se nós andamos tristes e carregados de pesares, de dor, quantas dores, quantas coisas do nosso passado, quantas coisas do nosso presente têm nos afetado. Quanta falta de amigos, né? Se os amigos te desprezam, quantas pessoas que você pensa que é amigo, você se desilude, porque não é seu amigo, não é parceiro, não é um companheiro, né? Então, essas coisas não podem nos afetar, porque nós temos um amigo maior que todas essas coisas, que é Jesus. Que é esse bondoso amigo, né? Que é esse amigo que vai ouvir a nossa oração. Ele diz assim, conta-lhe isso em oração. Quando nós contamos em oração, além de nós tirarmos o cargo de nós mesmos, né, o fardo das nossas costas, nós também melhoramos o nosso coração, melhoramos a nossa alma, a nossa dor, quando nós contamos. E Deus quer que a gente conte a nossa aflição, a nossa luta, a nossa dor, para que Ele se revele a nós. Então, que nós possamos nos colocar assim, porque Jesus tem levado sobre nós todo o nosso pecado, tudo que nos impede. Vamos orar agradecendo a Deus, depois vamos estar colocando silenciosamente na presença do Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa que nós podemos nos dispor a estar na Tua casa. Senhor, certamente cada um de nós aqui tem uma necessidade. Talvez uns achem a sua maior que a outra, mas nós sabemos que para o Senhor todas elas são iguais, porque o Senhor pode resolver qualquer uma. Nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, porque podemos declarar que o Senhor é santo e digno de toda honra, todo louvor. Nós podemos declarar que o seu amor é insondável, é mais profundo que aquilo que nós conhecemos, é maior
do que tudo que nós já vimos, e o seu amor é eterno. Obrigado porque o Senhor nos ama, e nós podemos te adorar, e podemos neste culto levantar a nossa voz e nos colocarmos diante do Senhor. E agora que vamos, ó Pai, nos assentar ou ajoelhar e colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor visite a nossa vida, que o Senhor realmente entre no nosso coração e nos transforme. Retira do nosso coração toda a mágoa, toda a dor, toda a insegurança, toda a dúvida que não provém do Senhor. Mas traz, Senhor, a convicção e a certeza de que nós somos teus filhos e tuas filhas e que na dependência do Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós. Continua conosco, continua abençoando este culto, continua abençoando cada casa, cada lar que logo mais à noite vai estar participando deste culto, que possa sentir a doce presença do Espírito Santo nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs, vamos meditar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho naquilo que nós deixamos de fazer essa semana, naquilo que nós podíamos ter feito para ajudar a resolver a nossa própria vida do nosso irmão. Vamos pensar nos nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Depois eu vou estar lendo um texto de Joel e nós vamos estar finalizando esse tempo de confissão ao nosso Deus. Lá em Joel 2,12, nos diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados da comunidade da fé, né? E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora nós já estamos em Cristo Jesus. Vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei, os mandamentos, na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, uma nova mulher, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele toda a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. Quando nós sentimos os nossos pecados perdoados, então nós sentimos que nós somos família de Deus. E essa família de Deus, então, tem acesso a esse Pai, a esse Espírito, a esse Deus doador, a esse Deus que regenera a nossa vida. Há uma unidade no Pentecostes. E que nós possamos aproveitar essa unidade do Pentecostes. Não de ouvirmos falar, porque em algum tempo eles falaram nas suas próprias línguas e foram ouvidos. Mas que nós possamos ter, nesse tempo de confusão, nesse tempo onde a mídia, onde a televisão só prega indiferença, discórdia, partidarismo, brigas, confusões, arma, corrupção, nesse tempo que a gente tenha a palavra da paz. Que a gente seja essa paz. Que a gente não seja mais uma facção. A igreja não é uma facção que está separada do mundo, não, mas que a gente seja parte desse mundo para interferir, para mudar, para trabalhar isso, que a gente possa pedir perdão e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser mais um agente transformador nesse mundo. Eu quero dizer para as pessoas que é preciso nós estarmos unidos. Eu quero dizer para as pessoas que a paz precisa ser um ato que eu pratico. Não é a paz a ausência de guerra na rua, de carro de guerra na rua, mas a paz dos relacionamentos, a paz da vida conjugal, a paz da vida familiar, a paz no seu trabalho. Nós estamos vivendo tempos somente de competição. Um puxa da rasteira no outro, né? Às vezes até o próprio irmão, a própria irmã, porque há ausência de paz. E a gente tem vivido, então, o que o mundo tem proposto. E Jesus está propondo para nós um Pentecoste. Um tempo onde tudo se torna comum. Eles dividiam tudo que tinham. Eles oravam e estavam no templo. E eles tinham tudo em comum. Essa é a perspectiva do Evangelho.
que nós possamos viver esse Pentecoste durante essa semana e durante os próximos dias da nossa vida, para que Deus possa realmente fazer um grande mover em nós. Porque é através da unidade que Deus promove a bênção e a bênção fica para sempre. Amém? Que Deus possa assim nos levantar e colocar no nosso coração: o seu pecado já foi perdoado. Eu já joguei fora, já lancei no mar do esquecimento. Então saiba de agora em diante que a sua vida é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Podemos louvar? Vamos fazer nosso ofertório e depois louvarmos, né? Então vamos orar pelas nossas ofertas. Quem está com a sua oferta, se quiser pegar, já colocar na mão, a gente já ora, porque aí o louvor depois não interrompe, né? Então nós vamos seguir. Vamos orar pelas nossas ofertas e depois vamos colocar. Eu vou pedir a Dag para orar pelas ofertas, porque senão eu fico fazendo tudo aqui na frente por causa do microfone. E isso não é muito legal. Então alguém ora e vem aqui na frente e ora, por favor. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos servir na tua casa e em teu nome entregar ao altar um pouco daquilo que o Senhor tem dado a cada um com muita abundância, Senhor. Sê conosco, Senhor, durante o dia de hoje, Senhor, e que possamos sempre estar te servindo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Possamos trazer então nossas ofertas enquanto o Ministério de Louvor já vai cantando. Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé também para adorar o Senhor. Enquanto nós cantamos o primeiro louvor, você já pode trazer as suas ofertas. Para Ele
força e o poder.
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sim, Jesus, nós consagramos as nossas vidas a Ti nessa manhã. E não só nessa manhã, mas todos os dias nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, Senhor. Pessoas que realmente Te amam, que amam o Teu Evangelho, que amam servir a Ti, que amam a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós coroamos a Ti. Tu és digno, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso amado. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos sempre compreender a Tua bondade, o Teu amor por nós, Pai. Não nos deixe regredir, mas nos deixe sempre lembrar da Tua bondade e do Teu amor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, que nós possamos permanecer confiando em Ti, Senhor. Que nós possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor, porque Tu és sempre fiel. Mesmo na nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. Abençoa a semana de cada um aqui, que nós possamos também estar com o coração aberto agora para a palavra da pastora. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs, um pouquinho? Eu vou aproveitar para a gente fazer alguns anunciozinhos, para depois a gente não interromper o final do culto, né? Quero agradecer a Deus pela vida da Sueli, que já está bem, né? Operou. Agradecer a Deus porque ela fez essa cirurgia, mas ela está bem. Também lembrar de pedir os irmãos e as irmãs que orem pela dona Sinira, pelo seu Osvaldo. O seu Osvaldo anda com a anemia bem forte. E então, ele hoje, nós falamos que buscávamos ele, porque ele, para atravessar ali, né, ele atravessa correndo na frente dos carros, aí a gente ia buscá-lo, mas ele disse que não aguentava porque está com muitas dores nas pernas por causa da anemia. Então, vamos orar por esses nossos irmãos, né, irmãs, que estão também passando por momentos aí difíceis. Não sei se tem mais algum pedido. Pela cirurgia do nosso irmão Antônio, que vai fazer dia 15 de junho? Isso, de junho. Tá bem. Vamos estar orando, Carminha. Tá, vamos orar por ele. Uhum. Sim. Tá bem, vamos estar orando sim. Graças a Deus, né? Coisa boa. Quem mais? Célia e a Rita. Sim. Vamos estar orando pelas duas. Rita e Célia. Sim. Verdade. É verdade, o que o Felipe está falando é que os jovens, porque o pessoal não está ouvindo aqui, né? Mas os jovens realmente, todos que ficaram desempregados, arrumaram emprego na semana seguinte, e Deus está movendo e fazendo realmente um grande mover. Sim, Estefânia, pode falar. Sim. Sim. Pela tia da Estefânia, né, Imaculada, que perdeu a irmã, né? Perdeu a irmã. E sempre quem cuida mais é que está mais no sofrimento do dia a dia, né? Então que Deus possa estar movendo os demais irmãos também, né? Que possam ser tocados também. Mais algum pedido?
Bom, então vamos continuar, né? Pela nossa igreja em geral, pedir aos irmãos e irmãs que orem. Estamos muito felizes com a presença da nossa irmã Nalva, que está aqui hoje, né? É um privilégio, uma alegria. Seja muito bem-vinda. Se sinta muito bem acolhida aqui por nós. Alguém levante, por favor, vá lá, cumprimente a Nalva. Um dos jovens aí, por favor, representando os jovens. Isso. Sinta muito bem-vinda em nosso meio. Ela chegou na hora boa, estava subindo, né? Eu falei, eu não sabia quem era. Oi, vem cá. Vamos tomar café primeiro. Aí ela se apresentou, né? Procurando a Dag lá. Ela estava procurando a Dag e achou a Stefania Dag. Foi uma festa, né? Então, bênção de Deus. É verdade, você achou que já era o culto, né? E foi muito bom também o nosso café com comunhão. E realmente continuarmos orando também pela vida da pastora Thaís, as crianças, né? Eles estão vivendo momentos aí de bastante enfermidade, bastante luta, também de mudança, para que Deus possa estar movendo ali a vida de cada um deles e delas. Eu vou fazer esse momento de oração, e um momento de oração também pela palavra, estou abrindo aqui só para ficar fechadinho aqui. E queremos que os irmãos convidem, né, outros irmãos, outras irmãs, para estarem conosco, porque a gente precisa realmente ter mais pessoas também conosco. Isso é muito importante. Então, convide, insista. Porque às vezes você convida uma vez, convida a segunda, mas convida para um café com comunhão, às vezes a pessoa vem, né, e gosta da amizade, cria laços, né? Porque hoje as nossas igrejas é isso, são laços, são comprometimento da amizade um com o outro, é que vai trazer, né, o irmão, a irmã para cá. Então, que você também esteja buscando por isso, que a gente continue orando pela vida dos nossos irmãos e irmãs e por aqueles que estão também acamados, né? Valdevino, Shirley, Eurípides também não anda bem de saúde. Então, que os irmãos e irmãs... Eu tenho visitado, falta ainda o Valdevino, porque ele mora bem longe, eu preciso que a Dag me leve, porque eu não sei chegar. Né? Então, ela estava meio atarefada aí, agora, os próximos dias, vamos ver se nós vamos. E quero me colocar à disposição da igreja. Se você sabe que alguém está precisando de visita, não precisa ser só membro da igreja, não. Pode ser o seu vizinho, pode ser uma pessoa próxima, o seu parente. Está precisando de uma visita pastoral? Só me comunica um pouquinho antes e eu me organizo e nós vamos. Né? Porque esse é o objetivo, que a gente chegue até a casa das pessoas. Porque esse carinho, esse amor de orar pelas pessoas é que vai fazer a diferença na vida delas. Né? Nós já descobrimos isso, né, há muito tempo. Então, vamos estar, se você sabe de alguém que precisa, que quer, que deseja, que a gente vai lá para orar com a pessoa. Porque a pessoa fica com aquela preocupação, quer fazer um banquete, porque o pastor vai lá. Não vou lá para comer, eu vou para orar. Né? Então, isso é muito importante, que deixe claro para a pessoa. Vou lá, vou orar com a pessoa e vou embora. Porque esse é um momento que a gente tem de estar apoiando uns aos outros. Então, que a gente possa estar trabalhando nessa direção. Se você souber de alguém que está precisando, pode falar que nós estamos aqui à disposição. Senhor, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor todos os nossos pedidos e queremos clamar a Ti, Senhor. Nós queremos insistir com o Senhor de que haja cura, de que haja, ó Deus, uma restauração total na vida desses irmãos e irmãs que estão vivendo momentos de enfermidade. O Senhor conhece cada um deles, não preciso de citar, porque na quinta-feira também nós citamos vários, o Senhor conhece cada um dos pedidos e eu sei que eles já estão na palma das Tuas mãos. E nós cremos, Pai, que o Teu poder é apenas uma interferência Tua, tudo se resolve. Que seja, ó Deus, a interferência médica, através dos remédios, mas que o Senhor vá diante dessas pessoas e que elas encontrem tranquilidade, paz e cura para as suas enfermidades. Também queremos Te entregar, Senhor, os processos, as questões processuais que estão caminhando e rondando a vida dos nossos irmãos e nossas irmãs. Aí o Senhor conhece cada um deles, não vou citar nomes para não constranger ninguém, mas aqui na nossa igreja nós temos irmãos e irmãs com vários processos que são difíceis às vezes de serem resolvidos, de serem sanados, mas que nós sabemos que quando o Senhor coloca adiante as folhas desse processo, ninguém impede que as canetadas sejam dadas e as assinaturas sejam colocadas para frente, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor toca na vida dos indivíduos, o Senhor toca na vida das pessoas que estão com esses processos, ó Deus, que estão atrapalhando, atravancando, porque isso não provém do Senhor e o inimigo não tem poder, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos guardados e guiados pelo Senhor. E apesar de nós sermos às vezes fracos, às vezes de duvidarmos, ó Deus, da Tua intervenção, nós sabemos que o Senhor é aquele que pode abrir as portas.
Nós temos entre nós também, Senhor, irmãos ainda que estão procurando trabalho. Pai, não impeça que os teus filhos a encontrem portas abertas, porque os teus filhos precisam ter paz no coração para também estarem na tua presença regozijando e completamente colocados diante do Senhor. Te pedimos por aqueles, ó Deus, que muitas vezes têm a bênção e vacilam, mas que o Senhor conhece, e o Senhor também pode interferir no coração e tocar de maneira especial, a fim de que nós possamos ser sempre gratos por tudo que nós temos, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos dá. Continua, Senhor, abençoando esta igreja, porque eu sei que o Senhor tem multiplicado os grãos, o Senhor tem multiplicado os dinheiros, cada dinheirinho que entra nessa igreja. Porque nós não poderíamos sozinhos fazer o que estamos fazendo. Mas com a tua interferência, Senhor, e com a multiplicação daquilo que tem chegado até nós, através do ministério, ó Deus, de coordenação administrativa do MAAD, que nós chamamos, né, mas é mais fácil dizer que são os que administram a tua igreja, o Senhor tem feito prosperar. Por isso nós te pedimos que a tua bênção continue sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas que trabalham voluntariamente, que anotam cada centavo, Senhor, e que sabem cada centavo que está saindo, e sabem o aperto, mas sabem também que a provisão vem do Senhor. O Senhor é o Jeová Jireh, é aquele que vem e traz proteção e cuidado. Continua conosco, Senhor. Abençoa nesse momento da palavra, que não seja a pastora falando, mas que seja aquilo que o Senhor colocou no nosso coração durante a semana, para trazer para a vida dos irmãos, de encorajamento, de força, de vigor, para que possamos vencer as tribulações do dia a dia. Fica conosco e dá-nos a tua paz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não quis usar o texto de Pentecostes, porque eu acho que esse texto é tão usado, que a gente fica sempre lembrando o mesmo texto. E eu queria pegar um texto diferente. Na verdade, eu queria fazer um estudo grande com a igreja, durante semanas, mas a gente só encontra domingo, aí fica difícil eu ficar fazendo todo domingo da mesma pessoa, né? Que eu queria falar de Elias e Eliseu, né? Que são dois homens que vivem num contexto totalmente diferente na história bíblica, né? Mas que são fantásticos. E a ação deles é uma ação como a nossa. É muito interessante isso, porque Elias e Eliseu são grandes profetas, se tornam grandes profetas, mas eram pessoas comuns como nós. E isso vocês já ouviram lá em Tiago. Elias era um homem comum, como qualquer um de nós. A gente vai ver depois, né? Mas a história deles é uma história que inspira a gente. Obrigado. Esse aqui é o meu levita. Entendeu? Ele cuida da casa do Senhor, né? Sempre cuidando da casa do Senhor, trazendo a água da pastora. E é bênção. Então eu queria que a gente pensasse nesse homem, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, mas eu vou falar hoje só de Elias, mas eu queria fazer várias histórias dessas, mas eu acho que vai ficar cansativo só aos domingos, então eu penso que a gente depois vai fazendo aos poucos. Mas se vocês puderem depois ler sobre Elias e Eliseu, que normalmente está lá na área de Reis, né, Primeira Reis, Segunda Reis, tem vários momentos que citam, e no Novo Testamento também cita, mas pouquinho, como é a ação desses homens que tinham um ministério diferente, forma de vida diferente, mas que acabam fazendo uma intervenção, uma interferência tão grande que a gente não imagina. Então, só para a gente fazer uma introduçãozinha, antes da gente ir lá para 1 Reis 17, que a gente vai para lá, Elias e Eliseu, eles viveram num período de decadência total, espiritual e de apostasia. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Alguns conhecem, mas outros talvez não conhecem, porque não é uma palavra comum que nem a gente usa no dia a dia. A apostasia é tipo você conhecer o evangelho e abandonar a fé, para ficar bem fácil. Então, é como se você sabe bem a escritura, conhece, sabe os textos, lê a palavra, mas você não cumpre o evangelho. Isso é uma apostasia. Quando a gente deixa de cumprir aquilo que a gente conhece, que são os mandamentos. No caso aqui seriam os mandamentos, né, que eles vão sendo estabelecidos aí na caminhada da fé. Então, na história de Israel, existiu um grande momento de descrença, de desfavorecimento da fé. Qualquer Deus que alguém trouxesse de outra raça, de outro lugar, eles pegavam e iam seguindo ali, entendeu? Não tinham firmeza naquilo que os profetas estavam falando. E Elias e Eliseu vai, então, trazendo isso para a gente de uma forma bem prática e bem concreta.
Elias tem uma hora que ele fica tão desanimado que ele fica acabado. Ele senta debaixo de uma árvore e fala assim, eu quero morrer. Mais ou menos quando a gente está em depressão, que fala assim, eu quero morrer, não quero mais ter trabalho. Mas Elias era parecido assim com a gente, igualzinho mesmo. E aí, mas Deus vai mostrando que ele tem um ministério. E esse ministério precisa ser colocado em prática. Então, são 2 profetas que operam muitos milagres. Com toda a simplicidade deles, eles operam muitos milagres, claro, por Deus, né? Em nome de Jeová. E eram homens de muita ação. Não eram homens que ficaram parados. Apesar de algum momento desanimar, eles tinham uma garra de levar adiante aquilo que Deus estava chamando, né, para ele. O ministério de Elias, eu vou falar hoje só de Elias, foi durante os reinados de Acabe e Acasias, que foram reis péssimos. Teve uma história de reis após Salomão, parece que, se não me engano, foram 7 reis. Se a Dag está estudando muito a Bíblia, ele deve saber. Mas eu acho que são 7 reis, cada um pior que o outro. Cada um, assim, perante Deus, pior que o outro. Trazia coisas mais difíceis. Então, foi um período assim de 918 a 894 a.C., que o negócio estava assim, sem noção mesmo, sem direção. Era uma sociedade parecida com o Brasil. Quase igual ao Brasil. Decadência total, né? A gente está vivendo um momento de decadência de relacionamento, de decadência da família, de decadência dos governos. Pô, gente, todo mundo que você bota lá, todo mundo se corrompe. Ninguém é honesto. Aí o pessoal fala assim, gente, mas virou assim porque lá é o costume. Não, virou assim porque é o costume, coisa nenhuma, não. Quem é desonesto, se torna desonesto, é porque foi desonesto um dia. Porque eu não tornei desonesto até hoje. Né? Então, não é porque você está lá que você tem que ser desonesto. Então, a gente está vivendo uma corrupção atrás da outra. Dá vergonha de você abrir o jornal, dá vergonha de você sair daqui do Brasil e falar que você é brasileiro. Né? Porque é tanta corrupção, e a impunidade, o tempo que se leva para se punir é tão grande que já quase que não faz diferença. Né? Então, Elias e Eliseu está exatamente nesse tempo. E tanto Elias como Eliseu, eles dirigiram escolas proféticas, escolas teológicas, para aquela época, para aquele tempo. Eles eram homens que faziam outros a enfrentar esses momentos. Né? E aí, então, como eles tinham reis descrentes, era muito difícil. Pregar o evangelho quando tem toda uma perseguição religiosa é muito complicado. Graças a Deus, isso nós não temos no Brasil, perseguição religiosa. Nós temos sincretismo religioso. Nós temos uma mistura tão grande que tem gente que não sabe nem o que é, se é de um lado ou se é de outro. De tanta mistura. Então, sincretismo religioso. São muitas religiões, uma em cima da outra, e muita gente não sabe qual é a diferença de uma para outra. E aí acaba fazendo coisas misturadas nesse caminho. Se você olhar quantas igrejas tem em Santana, alguém já olhou? Eu não peguei não, mas eu devia ter pego. Quantas igrejas tem, assim, que está aprovado, mas tem outras que não estão aprovadas, que são fundo de quintal. Você vai ficar... Hã? Só? Ah, mas não tem só isso não. Porque eu me lembro quando... eu me lembro quando eu vi isso lá na cidade onde eu morava, Queimados, tinha 200 igrejas. 200, uma cidade de 360 mil habitantes. Então, aqui deve ser muito mais, é porque não deve estar registrado. Não deve estar registrado. Então, aí você vê que existe um pouco de confusão. Não precisava ter esse monte de igreja. Podia todo mundo estar servindo nas mesmas igrejas, né? As que já estão aí na caminhada. Era um homem solitário, vivia no deserto, usava certamente vestimenta de animal ou de saco, né? Porque naquela época não tinha muita coisa, nem sei se já tinha o tecido para eles usarem, mas era vestimenta peculiar da época, muito simples, eu não achei exatamente qual era. Ele era muito severo com os reis do palácio. Ele não aliviava. Ele pegava pesado. Elias era mais calmo, mas entrava mais também no processo. Eliseu, né? Entrava mais no processo. Vamos lá então agora em 1 Reis 17, os primeiros versículos. Eu vou fazer uma introduçãozinha do 16, 28 e 30, só para vocês entenderem, e depois a gente vai para o 17.
é o 16 um pouquinho, 29, 28, 29 e 30. Tá bom? Acho que dá para vocês entenderem. E depois a gente vai para lá. No 16, 29 diz assim: Acabe, 28, desculpa. Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Já pensou? É tempo pra caramba, 22 anos, sujeito ruim, reinando. Né? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais que todos os que foram antes dele. Vocês imaginam? O cara reina 22 anos e é uma peste. E os outros também não foram bons. Então, a referência desse povo de Israel era uma confusão danada, né? E ainda tinha aquela questão do filho de Jeroboão, né, o Nebate, que tomou a mulher de Jezabel, né, que era de uma religião pagã de outra situação. Que aí servia a Baal, e aí veio essa confusão toda misturada. Agora vamos para o que a gente interessa, que é Elias. 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, cada nome, né, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Preste atenção. No domingo passado eu falei que o orvalho faz a planta crescer, né? Nem tinha me dado conta, agora que eu lembrei. E agora, Elias fala que não vai cair nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então já perceberam que a vida de Elias não foi nada fácil. Primeiro, ele traz uma palavra pesada. Imagina você dizer para um rei ruim, um povo todo estraçalhado, porque estava servindo a vários deuses, que em meio àqueles problemas todinho eles não iam ter nem orvalho e nem chuva. O que significava isso? A morte. Dos animais tudo, as plantas todas. Tudo que eles tinham ia começar a morrer. Então, certamente Elias ia ser perseguido. Então ele traz uma palavra profética que de fato anuncia que ele estava prestes para morrer. Olha só que loucura. Porque os reis iam mandar matá-lo. Como é que ele faz uma palavra dessa? Rei nenhum queria isso. Por quê? Os reis viviam de quê? Dos animais que eram oferecidos, das plantas, né, os que colhiam, as coisas que colhiam naquela época. E aí, então, Elias precisa ir para um outro lugar, porque já que ele está numa comunidade desanimada espiritualmente, que não tem fé em Deus, não tem nada, é claro que esse povo de tão baixo nível naquele momento ia persegui-lo e também os reis. E eu queria que a gente pensasse hoje, onde está esse Deus de Elias? Se nós conhecemos esse Deus de Elias, se nós entendemos esse Deus de Elias, ou se a gente ainda está procurando o Deus de Elias. Como que Deus vê o mundo nesse tempo? 1 Reis 16, 29 a 34, a gente viu que Deus viu o mundo como? Como ele viu o mundo, aquele mundo ali onde Elias estava vivendo? O povo de Israel, como é que ele viu? Que o povo que estava espiritualmente fracassado, acabado, era um povo que não sabia o que fazia e que achava que estava servindo a Deus, né? Então Deus começa a mostrar que, após a morte do rei Salomão, Israel foi dividido em dois reinos. O reino de Judá era o reino do sul e Israel, o reino do norte. Então Deus olha para Israel e vê que esse reino está totalmente fora
da vontade dele. Então era um declínio total da nação, não era um ou dois, era todo mundo, do rei até o menor dos povos. Então, no Reino do Norte estava uma situação triste, porque já havia se passado 58 anos após a morte de Salomão e nada havia mudado. 58 anos, vários aqui nem tem. É muito tempo, né? Nada menos de que, isso mesmo, 7 reis reinaram durante esse período. E todos, sem exceção, não serviram a Deus. Foram reis maus. O primeiro rei, Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro, em Betel e Dan. E ele impedia que o povo fosse para Jerusalém adorar. Olha que coisa horrorosa. Ainda além de fazer os deuses que ele achava que eram os deuses perfeitos para ele, ele impediu o povo de ir a Jerusalém. Então, não tinha como ir ao culto, adorar a Deus, porque eles eram proibidos. Certamente alguns adoravam em casa, escondido, porque não podia, né? Então, isso se tornou um grande pecado para a nação. O fato deles não terem a oportunidade de ir a Jerusalém. Porque era em Jerusalém que eles percebiam a comunhão. Era em Jerusalém que eles percebiam que Deus agia em todo lugar. Eles não tinham outros templos para ir, outros lugares. Hoje você pode deixar de vir aqui em Santana e você pode achar uma igreja na esquina da tua rua e ir na igreja. E adorar a Deus. Pode não ser a melhor igreja que você queira, ou não ser a igreja que você ama, mas você pode ir. E você tem espaço para adorar a Deus. Eles não. Ou eles iam em Jerusalém, ou iam em algum outro lugar que fosse um tabernáculo, que fosse longe também, mas era proibido por esses reis. Com isso, então, veio também não só a corrupção do povo, mas a corrupção do sacerdócio. Olha que luta que Elias estava travando. Então, até os padres daquela época, os pastores daquela época, estava todo mundo corrompido. Estava todo mundo metido no meio dessa corrupção, né? Então, por isso que Jeroboão constituiu os sacerdotes homens que nunca tinham sido chamados para o trabalho de Deus. Que a ideia do sacerdócio era um chamado. Deus dizia quem ia ser, né, através das reuniões dos anciãos, e aí, a partir daí, aquela pessoa se tornava um sacerdote. Mas Jeroboão não fez isso, não. Ele foi lá, escolheu o homem que ele quis, os que ele quis, e aí a coisa ficou mais difícil ainda. E o pior é que os homens que ele escolhia não tinham capacidade para gerenciar a questão do sacerdócio. Mas por que Jeroboão escolhia esses homens? Quando alguém escolhe alguém muito ruim para trabalhar com uma pessoa, por que ela escolhe? Ela tem um profissional bonzão lá. Vou pegar assim. A gente tem Vou pegar um profissional de quê? Uma área assim, para não ofender ninguém. Vamos pegar na medicina. Porque não tem ninguém médico, só tem enfermeiro. Então não tem problema. Na medicina. Aí tem um médico assim fabuloso. O cara é top de linha. Aí os outros médicos começam a perseguir ele. Porque ele tem mais cliente, mais paciente, porque ele é bondoso, ele oferece medicação, ele tem paciência. E aí ele entra numa clínica, todo mundo começa a perseguir ele. Aí o que ele faz? Todo mundo está me perseguindo, eu vou pegar uns médicos começando, né? Que aí o médico não está com muita opção, aí ele tem domínio sobre aqueles médicos. Quantas vezes você escolhe alguém pior do que você para trabalhar? Porque você tem domínio sobre aquela pessoa, você manda. Então você não quer alguém igual, você não quer render, você não quer produzir. Você quer só alguém que você domina. E em muitos lugares isso acontece. No pastorado, em vários lugares. Quando as pessoas são inseguras, elas vão procurar pessoas que entendam menos que elas para poder elas dominarem. E a melhor coisa que tem é que a gente consiga pensar juntos. É que a gente consiga pensar e que tenha os desiguais entre nós. Porque nós não somos iguais, nós não somos uma forma. Deus não nos fez uma forma. Mas é nessa desigualdade que nós vamos encontrar o quê? O equilíbrio. É nessa desigualdade que nós vamos encontrar a unidade. Mas Jeroboão não pensava assim. Então ele pegou lá uns qualquer lá, que ele achava que ele podia segurar nas rédeas, e foi. Os outros reis eram assassinos, beberrões. Então eram pior do que tudo. Então eles continuavam a irritar a Deus, porque eles serviam aos outros deuses. No fim, chegou Acabe, que fez o que era mal perante o Senhor, mais que todos os outros. Então não dá nem para descrever o que Acabe fez, que eu não sei. De tão ruim que ele foi, além de ter casado com Jezabel, que aí vocês conhecem a história de Jezabel, né? Bastante refletida. Aí quem é a oposição para Elias? Os reis ou quem? É Jezabel. Jezabel dominava o rei.
Então, na verdade, a oposição de Elias ali era Jezabel, que servia ao deus Baal, né? E por aí vai, não vou ficar contando essa história toda, que senão alguém vai dormir aqui. Aí vem o declínio moral da nação, com toda essa perspectiva desde Salomão, desde o final de Salomão. E aí acontece que não era de repente, mas o culto já não era mais um culto para Deus. O culto era um culto de depravação. Por isso que em algum momento vocês ouvem isso, que existem esses cultos citados na palavra. De idolatria, de prostituição sagrada, de uma série de situações, porque eles achavam que com isso eles estavam fazendo tudo certo. Então Deus estava vendo que tudo isso que estava acontecendo estava trazendo mal para o povo. Estava trazendo doença, estava trazendo calamidades. E não é muito diferente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos de calamidades, nós estamos em tempos de derramamento de terra, derrama a terra do nada, assim, cai, mata um monte de gente. Porque isso, Deus está falando para a gente que nós estamos vivendo tempos de que nós não estamos respeitando aquilo que Ele pediu, que era que nós cuidássemos de toda a criação. Nós somos responsáveis por cuidar de toda a criação. Não é só do homem e da mulher, não. É de tudo que Deus criou. Então, essa é a perspectiva do Evangelho. Nós estamos no Brasil num estado espiritual de tanta confusão que tem gente que não sabe nem para que caminho vai seguir. Tem gente que já acha que pode servir a Deus em casa. Só ficando em casa está servindo a Deus. Só que isso não acontece, porque você se desvia, você sai do foco da perspectiva do Evangelho. No meio das nossas igrejas, há muita frieza espiritual. Há muita gente com dúvidas. Há muita gente com situações que leem na internet, nos fake news da vida, e que acham que aquilo é a única verdade. E aí não busca a palavra de Deus como... para nós, a palavra de Deus, ela é um livro de regra, ela é um livro de comportamento, ela é um livro de disciplina, ela é um livro que nos inspira, ela é um livro que nos leva a mudar de atitude. E aí quem não lê a palavra e só fica comparando essas falas por aí, vai cair no erro da frieza espiritual. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Nós estamos também num estado moral parecido com o tempo de Elias. Drogas, doenças, as doenças que a gente nem sabe dizer quais são. Aparecem umas doenças, de repente, que a gente nunca nem ouviu falar. Né? Porque o pecado humano está trazendo isso. Não significa que aquela pessoa somente pecou, não. O pecado é estrutural, o pecado é governamental, o pecado é da igreja, o pecado é institucional. Então, o pecado é algo muito maior, não é só individual, ele é coletivo. E a coletividade tem sido levada a esse pecado. E isso vai cada vez mais trazendo um estado de imoralidade para a nossa nação. E há muitas outras formas, né, de degeneração espiritual da nossa nação brasileira, da nossa igreja brasileira. A falta de respeito à autoridade, a frieza na igreja, a falta de visão missionária, né, a falta de misericórdia, a falta de amor. Então, tudo isso vai trazendo e vai permitindo que coisas adversas à vontade de Deus entrem na vida da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. E muitos crentes estão seguindo mais o mundo do que a Deus, achando que estão totalmente corretos. Falando crente não é crente no banco, crente na figueirinha que bota no pescoço, não. Cristãos, né? Muitos cristãos estão se confundindo. E nós sabemos pouco a respeito de Elias. Tem muita coisa sobre ele. Sabemos apenas que ele era um desconhecido, que ele não tinha uma família estabelecida pelo que parece, era um homem rude do interior, não gostava da cidade, e ele era, na verdade, um João Ninguém. Não vou falar João Ninguém, não, porque aqui tem 2 João. Ele era um ninguém. Né? Aqui tem 2 João. Tem 2 João mesmo da igreja, posso falar isso. Que é uma expressão que a gente usa muito, João Ninguém, né? Mas a gente também usa, às vezes, Maria, mas é errado, tá errado, desculpa. Ele era um ninguém. Ninguém no sentido de desconhecimento, de ser uma pessoa influente. Mas ele tinha a maior tarefa de todos os tempos, que era declarar ao palácio, da roça para o palácio. Da roça, lá do meio do deserto, lá do meio dos lugares que ele tinha pouca coisa, para o palácio. Ele tinha que se encontrar com o rei Acabe. Agora vocês imaginam, um homem rude, simples. Ele tinha que se encontrar com o rei Acabe e ainda tinha que enfrentar Jezabel. Tem desafio maior que esse? Era uma tarefa muito difícil. Mas o nome de Elias era um nome especial,
que quer dizer Jeová é Deus. Por esse nome nós podemos perceber que ele era um homem chamado por Deus. Porque os nomes naquela época tinham o significado do ser da pessoa, da índole da pessoa, do DNA da pessoa, vamos dizer assim, melhor para a gente entender. Então, nesse sentido, nós podemos ver que desde o nascimento, os pais deles deveriam ser fiéis. Porque para colocar esse nome Elias, eles não iam colocar do nada. Se eles não fossem cristãos ou não conhecessem a palavra, não colocariam o nome de Elias, porque Jeová é Deus, né? Porque eles sabiam muito bem quando se colocavam os nomes. Então, imagina-se que a família de Elias fosse uma família que tivesse um caráter semelhante ao que Deus estava buscando em Elias. Então, homem semelhante a nós, aí vamos ver lá, Tiago 5, 17 e 18. Quem pode colocar para mim aí? Tiago, Vini, Tiago 5, 17 e 18. Porque a gente vai ler juntos aqui para a gente poder ir fechando. Vamos ler junto? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Gente, é fantástico isso. Elias orou, porque ele precisava trazer para aquele povo o juízo de Deus. Então ele foi usado como instrumento, porque a falta de chuva, a falta de orvalho, naquele momento, era para trazer o juízo de Deus. Porque se eles viviam na luxúria, na idolatria, na prostituição, porque tinha dinheiro rolando. Então era preciso que parasse isso, que cessasse isso, para que o povo percebesse que as coisas não eram bem assim. Então, Elias era um homem como nós. Era um homem complexado. Era um homem que ficou com muita raiva. Era um homem que exigiu vingança. Era um homem que ficou super deprimido, mas era corajoso e mostrou autodisciplina ao perceber e a entender o que Deus falava para ele. Ele diz que fez o quê? Que ele vinha, como é que é o início do texto, quem lembra? Como é que era Elias? Ele via face a face a Deus. Lá em 16, lá o 17, versículo 1. Coloca aí para a gente lembrar. Elias era homem... Não, antes. 1 Reis 17, 1. Vamos lembrar. Quem era ele? Como que ele fala, como ele se apresenta? Então Elias... Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então ele declara: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a face desse Deus eu estou. Então Elias não mandou parar de chover por conta própria. Elias mandou parar de chover porque ele tinha intimidade com Deus e Deus determinou para Elias que ele fizesse isso. Então, ele de fato era um homem que nem a nós. Quando ele orava, algo acontecia. Será que nós temos essa experiência desse Deus quando nós oramos? Quando nós oramos, nós esperamos que realmente algo aconteça ou nós oramos e achamos que Deus não vai fazer nada? Sem aquela fé, sem aquela confiança. Elias foi chamado por Deus porque ele mostra que tinha intimidade. Não só ele disse que a chuva não ia cair, como ele também disse, caia fogo do céu, e o fogo caiu. Ele fez outros milagres, como a viúva de Serepta, todo mundo conhece. Ele fez outros milagres aí, depois da história que a gente vai poder em algum momento falar. Então, o que a palavra de Deus nos dá nesse primeiro versículo de Reis 17:1? Deus nos mostra aqui: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus da Igreja Metodista de Santana, nós também podemos ser como Elias. Nós podemos ser como Elias. Elias tinha uma palavra de autoridade. Veio da roça, era simples,
mas tinha uma palavra de autoridade, porque ele estava perante a face de Deus. Ele diz: perante a face de Deus eu estou. E quando nós realmente nos colocamos diante da face do Senhor e pedimos o discernimento do Senhor, essa palavra vem do Senhor, na sua boca. Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar, não preciso. Pede a Deus, que Deus vai dar a palavra certinha para você falar para alguém na hora certinha. Elias traz uma palavra solene. Vai haver falta de chuva, não haverá orvalho nesses anos, 3 anos e 2 meses. Era de fato uma palavra de julgamento sobre os pecados do povo. Mas é também notar que esses 2 aspectos da pregação do Evangelho é que nós devemos enfatizar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e deixar Deus falar conosco. Deixar Deus dizer para a gente. Deixar Deus manifestar o seu poder e a sua graça sobre nós. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos deixar Deus falar. Hoje a igreja não fala mais sobre o inferno, né? Ontem nós falamos, né? Os jovens falaram ontem. Mas a igreja hoje normalmente só prega palavras de autoajuda. Só prega palavras de coisas boas que vão acontecer, da chave do carro, da chave da casa. Mas nem tudo é a chave da casa, é a chave do carro, até porque a gente vai levar isso no caixão. Nada disso vai com a gente. Mas nós estamos precisando ter essa palavra solene que é a autoridade de falar da palavra de Deus. Então, Elias experimenta a expressão, a presença de Deus, a proteção e a provisão de Deus. Quando Elias anuncia essa palavra profética perigosa, o que Deus faz? Vai para Querite. E quem alimenta Elias? Os corvos. Você já viu o corvo alimentar alguém, gente? Corvo é carniceiro, corvo come carne. Deus pega um animal considerado impuro no tempo de Elias para alimentá-lo. Para dizer que o poder dele é ele quem manda. É ele quem faz o que ele quer. Não é nosso poder. E é em meio a isso aí, de uma revolta que o povo, claro, teve contra Elias, desse tempo todo que Elias está ali, é nesse meio dessa revolta que Elias, então, entende e percebe a presença de Deus. Tão certo como vive o Senhor, Deus continua dizendo para mim e para você: eu estou aqui. Eu sou o mesmo Deus de Elias. Eu sou o mesmo Deus que posso, perante a sua face, declarar aquilo que eu quero para você. Mas para isso é preciso que nós tenhamos proximidade e intimidade com o Senhor. Para isso é necessário que você tenha a certeza de que a presença de Deus na sua vida pode fazer a diferença. É certeza, é confiança. E a provisão de Deus, a proteção de Deus, o Jeová Jireh, para Elias, é ele ir para Querite, do lado do rio, enquanto ele podia tomar da água. Esse rio não é um rio conhecido, é um rio que certamente estava próximo, deveria estar no meio lá do deserto, porque não era um rio que todo mundo podia. Se fosse para todo mundo, Deus não dizia só para Elias, né? Se tivesse um rio tranquilo para eles beberem água, a chuva não ia fazer falta, ia? Não, então esse rio é falado para Elias. Devia ser um braço de um dos rios que Deus preparou para Elias ter a água ali para a sobrevivência. E ele esconde então lá, junto às torrentes do Querite, na fronteira do Jordão, e a Bíblia nos informa que essa corrente é um córrego não muito grande, que apresentava uma correnteza quase sempre nas épocas da chuva, então não era um rio tão caudaloso assim. E esse lugar que Elias se esconde, ninguém o encontra, porque ele teve comida e água durante os 3 anos e 2 meses. E depois, então, acontecem outras histórias, né? Então, a gente pode perceber que, assim como Moisés passou 40 anos no deserto, assim como Jacó passou 14 anos de frustração, até que ele agarra o anjo, né, do Senhor, assim como Arã, a frustração em Arã, né? Assim como Paulo ficou na Arábia durante 3 anos lá sem saber o que ia fazer, assim como José teve que passar pela prisão que os próprios irmãos fizeram, assim como todos esses, a gente pode perceber que Elias também tem esse confronto com Deus, essa experiência com Deus, porque era um homem que acreditava na provisão de Deus. E a provisão de Deus vem exatamente por aquele corvo que foi solto lá por Noé, no dilúvio.
por aquele casal de corvo lá, certamente. Né? Não exatamente o mesmo, mas por esse grupo ele está aí. E corvo existe até hoje. Né? Então, Deus providencia aquilo que você precisa. Às vezes nós queremos mais do que precisamos, e Deus não dá mais do que nós precisamos, Ele dá aquilo que nós precisamos. E às vezes a gente quer uma coisa que não precisa, que vai até fazer mal, que nem vai ser bom para a gente, para a nossa vida. Então, eu te convido nessa semana a colocar a sua vida diante de Deus como Elias colocou. Assim como depois a torrente de Negueb seca, mas mesmo assim, Elias precisava aprender que ele precisava se relacionar também com aquele povo. E aí depois ele precisa voltar, ele precisa falar com o rei, ele precisa ser praticamente um João Batista para anunciar essa palavra de Deus. Que em meio às tensões, em meio aos problemas, Deus continua dizendo, tão certo como vive o Senhor, eu estou contigo. Em meio a qualquer situação isolada que você esteja, Deus está dizendo, eu tenho alguém lá na igreja orando por você. Eu tenho um irmão, uma irmã que está orando lá em Paraíba. Eu tenho um irmão, uma irmã que está orando lá na casa do Orípes da Chile. Eu tenho um irmão, uma irmã que está orando lá na Sinira. Eu tenho um irmão e uma irmã que está orando em outro lugar, bem longe daqui. Eu tenho um grupo de mulheres, de mais de 1.200 mulheres, que fazem um trabalho de oração fantástico orando por nós. Porque eu sei que elas oram por mim, porque eu estou no grupo e elas oram por mim. Então, nós temos pessoas orando por nós, para que nós possamos ter relacionamentos que produzam frutos, que façam com que mostre que o nosso relacionamento com Deus nos leva a dizer para essas pessoas que Deus é multiforme e que a graça dele é estendida a cada um de nós. Querite não pode revelar tudo a respeito de Deus, mas pode revelar um pouquinho para nós de que Deus é provedor. E Ele vai prover. Ou Querite ou outro lugar, mas Ele vai prover coisas na sua vida. A provisão é do Senhor. O seu trabalho é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Então, não se desespere, porque Ele virá e vai cobrir tudo que você precisa. Deus está nos chamando a sermos um Elias. E como Deus usou Elias de maneira extraordinária, Ele pode usar eu e você também. O que é mais importante em toda essa história para nós? O mais importante é que nós estejamos disponíveis para ter um encontro com Deus. Que nós estejamos disponíveis para conhecer a face de Deus. Aí você vai dizer, mas a Bíblia diz que ninguém vai ver a face de Deus. Mas a sua intimidade, a sua proximidade com Deus faz com que Ele fale, com que Ele use pessoas para ser instrumento na tua vida, com que Ele use pessoas para te ajudar a entender quem é Deus. E essa experiência de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus está precisando de homens e mulheres que sejam como Elias, que aceitem o ministério profético. Não de ser apenas um líder legal, não de ser apenas um amigo que passa a mão na cabeça, mas de ser um homem e uma mulher que profetiza aquilo que Deus manda. Porque ser legal é muito bom, mas pode nos levar para o inferno, porque o inferno está cheio de gente boa, cheio de gente de boas intenções. Muitas vezes nós precisamos ser duros, sim. Muitas vezes nós precisamos dizer uma palavra que confronte a vida daquela pessoa. Muitas vezes nós precisamos dizer para aquela pessoa que aquilo que ela está fazendo vai levar para o buraco. Vai levar para a perdição. Porque não adianta só ser bonzinho e a gente ficar dando pérolas aos porcos. Precisamos dizer para as pessoas, mude de vida. Porque Deus está somente esperando que você mude a sua vida para Ele fazer um milagre. Para Ele realizar a provisão que vem dEle. Que essa mensagem do dia de hoje seja que a gente busque onde está o Deus de Elias. Não é o mesmo de ontem e hoje? Não é um Deus que não mente? Não é um Deus que não é homem para mentir? Então creia. Creia mesmo, de verdade. Porque Ele espera de você confiança, entrega, compromisso e fé. Deus espera de nós isso. Que nessa semana nós possamos fazer isso. Falar do amor de Deus com fé, confiança e certeza de que a provisão vem do Senhor. Se você tem luta, meu irmão, todo mundo tem. Mas se a tua você acha que é maior do que a do outro, entrega para o Senhor. Fala
descreve, confessa, e Deus fará o que Ele precisar fazer. Porque essa é a vontade dEle na nossa vida. Deus não quer que a gente vive na miséria. Deus não quer que a gente espere o céu para ser maravilhoso. Deus quer que a gente tenha uma vida boa, uma vida feliz aqui. Deus espera que a gente tenha tranquilidade aqui. Deus quer que a gente tenha paz aqui. Então busca a presença de Deus e Ele vai te mostrar o caminho. Como mostrou o caminho para Elias. Como mostrou Elias que ele tinha que profetizar uma palavra dura. Tinha até que se esconder, mas ele ia dar a provisão. Então que nós possamos nos colocar nessa situação e que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos levante do nosso lugar e nos faça realmente profetizar o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé. Vamos estar orando, né, colocando mais uma vez a nossa vida diante de Deus, pedindo a Deus essa força de Elias, essa coragem de Elias, que saiu lá do meio do deserto, lá da roça e veio para a cidade, que nós estamos na cidade, possamos ter a coragem também de declarar que nós servimos a um Deus que muda a nossa história. Senhor, essa palavra é para mim, é para a nossa igreja, essa palavra é para quem quiser ouvir. Que assim como Elias foi um homem semelhante a nós, com todas as paixões, com todas as raivas, com todas as angústias, com todas as tristezas, que nós humanamente também sentimos, nós podemos ter a certeza que o Senhor vive e reina em nós. Que o Senhor vive e reina em nós quando nós buscamos a Tua face, quando nós buscamos essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Por isso, Senhor, visita cada um de nós nesta manhã. Ó Deus, faz diferente em nós. Modifica, Senhor, os nossos comportamentos, modifica as nossas atitudes, ó Pai. Realiza em nós o Teu querer, Pai. Nos incomoda, nos inquieta, nos tira do nosso lugar, para que nós possamos verdadeiramente anunciar um evangelho que é real. Um evangelho que não é o evangelho da facilidade, que não é o evangelho da conquista de tudo nas minhas mãos, mas que é o evangelho da luta, que é o evangelho da cruz, mas que nos leva à eternidade. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado por essa oportunidade de entender a Tua palavra através de Elias e de depois estudarmos mais sobre ele, estudarmos mais sobre Eliseu e completarmos esse entendimento de como a ação do Senhor na vida deles pode modificar os nossos atos, pode modificar a nossa casa, mas não somente pode modificar a nossa casa e os nossos atos, pode ser uma geração que impacta uma nação. Ó Deus, que nós, apesar de sermos um grupo tão pequeno, possamos impactar os lugares onde nós vivemos, o trabalho onde nós exercemos o nosso labor, que o Senhor possa nos ajudar a impactar este lugar, para que outros irmãos e outras irmãs vejam que a Tua face reina na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Dá-nos uma semana de trabalho, de vigor, de tranquilidade na Tua presença. É isso que nós te pedimos, não porque nós merecemos, mas é porque nós confiamos no Teu amor, na Tua graça. E que a Tua bênção e a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Levante o nosso rosto e nos dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe e nos dê uma boa semana. Muito obrigado, Malva, pela sua presença. Volte outras vezes. Em nome de Jesus. Obrigado a cada um dos irmãos e das irmãs.